Vamos colocar de pé e apresentar a família, amém, em nome de Jesus, para que o Espírito Santo venha guardar o nosso lar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós entramos em Sua presença, Senhor, em nome de Jesus. Sua palavra nos diz, igual o seu servo acabou de dizer, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Pai, nós queremos colocar nessas horas em Suas mãos, Jesus poderoso, as famílias que, Senhor, aqui estão representando os seus lares, representando os casamentos, os seus filhos, a parentela de cada irmão em Cristo Jesus. Senhor, que a Sua presença possa estar tocando, que a Sua presença possa estar transformando os lares, trazendo libertação, cura, trazendo transformação, Senhor, e por fim a salvação, Jesus. Sua palavra nos diz, invoque e eu respondo. Sua palavra nos diz, aquele que provoca o Senhor, esse está seguro. Jesus, que o Senhor possa nos levantar como um canal de bênção, como um intercessor das nossas famílias, para que haja libertação e por fim a salvação em Cristo Jesus. Senhor, guarda a família de cada um de livramento, guarda, cubra com o teu sangue para o louvor da sua glória, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos e já te agradecemos para a glória do teu Santo Espírito. Amém, Jesus, e glória a Deus. Amém, irmão? Eu quero compartilhar uma palavra com a igreja. É uma palavra que eu gosto muito. Os irmãos poderem abrir aí Gálatas. Gálatas 6, do 7 ao 9. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Ele é fiel, né? Glória a Deus. Todos acharam? Amém. A Bíblia nos fala assim, ó. Não errei. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito, ceifará a vida eterna. E não nos cansamos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos e se não houvermos desfalecidos. Amém? Amém. Essa palavra aqui, irmão, o servo de Deus Paulo, ele está falando que Deus não se escarnece. E muitas das vezes, hoje eu vim aqui, o irmão para mim está apresentando um propósito que eu tenho com Deus, em prol do meu casamento, e hoje era um dia do meu trabalho, era para mim estar trabalhando nessa hora. E muitas das vezes as pessoas até se escandalizam, se escarnecem, falam, mas o irmão vai para o monte orar e era para estar no trabalho. De fato, irmão. Só que a Bíblia também vai falar que Jairo, ele não poderia nem chegar perto de Jesus. E ele foi porque ele estava desesperado. E eu vim aqui buscar uma resposta de Deus em prol do meu casamento. E eu renunciei tudo, porque aqui está falando bem claro. Porque o que semeia no Espírito, ceifará a vida, mas o que semeia na carne, ceifará a corrupção. Então a gente temos que saber que o Espírito de Deus é Ele que nos guia, irmão. Muitas das vezes é claro que eu teria que estar trabalhando hoje, eu até falei, Jesus, o Senhor sabe que eu tenho compromisso com o meu emprego, mas eu preciso de uma resposta, porque o meu casamento ele está um pouco abalado, e eu vim semear no Espírito para mim colher a vida eterna com a minha esposa. Eu amo muito ela e eu vim buscar uma resposta da parte de Deus para que o Espírito de Deus ele venha fazer uma transformação, irmão. Porque a Bíblia fala que a mulher sábia, ela é coroa para o teu esposo. Mas a mulher que traz escândalo, ela adoece até os ossos do seu marido. Então eu vim aqui semear hoje no Espírito, porque Deus não se deixa escarnecer. Eu poderia estar no meu trabalho, mas eu vim buscar uma intimidade com Deus para que o Espírito Santo venha trazer a transformação. E aí quando o irmão pediu para orar pela família, eu falei, meu Deus do céu, que mistério. É o próprio Deus que dá a direção mesmo, né? Que a gente temos que nos posicionar e estar intercedendo pela família. Eu falei, Jesus, então o Senhor faz a obra. É que meu irmão estava falando. Aquele que semeia na carne, ele colhe a corrupção, irmão. Infelizmente, a alma que foi tirada da vida, não cabe a gente querer julgar, mas
Não, ele semeou na carne, irmão. Quem semeia na carne, colhe a corrupção. Então, infelizmente, a gente se entristece, era uma vida, era. Mas a Bíblia fala que a gente precisa fazer o bem primeiro para os domésticos da fé, né? Se você ler aqui em Gálatas um pouquinho mais para baixo. Então, irmão, a gente temos que entender que o quê? O que semeia no Espírito, ele colherá a vida eterna. E aqui ele fala no versículo de número 9, e não nos cansemos de fazermos o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Irmão, uma verdade que não quer calar na vida do crente é uma. Você pode ser isso qualquer coisa. Hoje eu trabalho numa empresa de moldura, amanhã eu posso ser advogado, daqui uns 10 anos eu posso ser médico. Mas a única coisa que não pode mudar na minha vida e na sua é você ser ex-cristão. Não existe. Porque aqui ele está falando, não adianta você fazer o bem se você desfalecer no final. Você tem que perseverar até o fim. Amém? Porque é assim que então nós escolheremos a vida eterna, igual a gente semeia no Espírito e colheremos a vida eterna em Cristo Jesus. Se não houvermos desfalecido, porque ninguém é salvo por obras, mas nós fazemos as obras porque já somos salvos. Glórias ao nome de Jesus, amém? Deus, ele transformou a minha vida de uma forma sobrenatural mesmo. Eu não nasci num berço cristão, mas eu já conhecia a palavra desde pequenininho, né? E foi profético na minha vida. Minha mãe me apresentou na Assembleia de Deus quando eu ainda era bebê e eu nem sabia, ela me contou há pouco tempo. E Jesus, ele me transformou mesmo. Eu sempre fui uma pessoa que trabalhei, sempre corri atrás dos meus objetivos, mas o que adianta granjear o mundo todo e perder a sua salvação? Jesus disse, né? Então, assim, a Bíblia mesmo nos fala que se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se ele não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, irmão, era uma pessoa que sempre trabalhei, sempre corri atrás, mas não tinha o temor do Senhor. Eu já fui curado dentro de uma igreja uma vez, sofri um acidente de moto, e aí um amigo meu me convidou para ir na igreja da Universal. E aí o pastor orou por mim, eu não podia pôr o pé no chão. Eu cortei uns tendões no meu pé. Ali na hora, Jesus me curou ali. Naquela mesma da hora. Eu estava com 35 pontos no meu pé. Eu não podia pôr o pé no chão porque o meu pé inchava. Jesus me curou ali naquele dia. Só que Jesus me curou no outro dia. Eu estava jogando bola com a tala no pé e com um monte de ponto. Só que aí eu continuei errante. Então o que aconteceu? Não edificou nada a minha fé. Mas quando, irmão, um dia eu estava numa madrugada, numa vigília, que eu falei, se esse Jesus aí existe, ele vai me pegar hoje. Ou ele me conserta ou ele me entorta de vez. Eu vim numa vigília aqui, no monte, e aí naquela noite eu tive um encontro real com Jesus. E isso já vai fazer quase 5 anos. E aí, daquele dia em diante, eu sempre falo isso. Que se de repente, mesmo se eu continuar errante pela minha vida aí, fora da igreja, fora dos caminhos do Senhor, eu nunca mais eu iria esquecer daquela noite que eu tive um encontro real. Porque, irmão, uma coisa é você ter experiência com Deus, uma coisa é você ter um encontro com Ele de verdade. Porque experiência eu já tive vários livramentos, né? Esse daí também da minha cura foi um. Mas quando eu tive um encontro real com Jesus, a pessoa que tem um encontro real com Jesus, ela nunca mais é a mesma. A gente pode falar do apóstolo Paulo, né? Porque às vezes experiência com Deus todos têm. Até muitas das vezes o ímpio tem. Ele tem muitas experiências com Deus, mas no dia que ele tem um encontro com Jesus, ele nunca mais é o mesmo. Tem muita gente dentro da igreja que tem muita experiência com Deus, mas não teve um encontro real com Jesus. É importante ela ficar lá, porque um dia Jesus vai ter um encontro de verdade com ela. E aí ela nunca mais vai se afastar do amor de Deus. Porque Paulo disse, né? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pois aquele que não poupou nem mesmo o seu filho, antes o entregou na cruz por todos nós, né? Ele fala, quem tentará acusar os escolhidos do Senhor? É Deus quem os justifica e é Cristo quem condenará, o que morreu ou que ressuscitou dentre os mortos.
Quem nos separará do amor de Deus? Porventura seria a fome, a nudez, a espada, a perseguição, a angústia, a tribulação? Nada, irmão, nada nos separa do amor de Deus. Porque muitas das vezes a gente vê as pessoas se afastando dos caminhos do Senhor, mas é porque ela precisa ter um encontro real com o Senhor. Porque às vezes ela já teve experiências com Deus. Experiências é bom, maravilhoso, é gostoso você ter experiência com Jesus. Mas quando você tem um encontro com Ele de verdade, nada e nem ninguém te separa do amor dele. Né? Então a gente temos que guardar. Quantas das vezes eu em crise, né? Porque é normal o crente ter crise. O ser humano, crise existencial. E eu pegava essa palavra e eu ia meditar nela, e ali Jesus me renovava. E eu falava, é verdade, nada e nem ninguém pode nos separar do amor de Deus. Então, irmão, toda vez que você semear no Espírito, você pode ter certeza que você vai colher a vida eterna. Então temos que olhar para a palavra do Senhor sempre e nunca desfalecer na fé. Porque se não cessarmos de fazer o bem, no final das coisas a gente colherá a vida eterna com Cristo. Muitas das vezes vem a crise existencial mesmo. Muitas das vezes você se pega pensando que muitas das vezes quando eu não servia a Jesus, essas coisas não me sobrevia. E na verdade isso daí é mentira do inimigo e é mentira da nossa própria mente que acaba nos acusando. Então, graças a Deus, irmão, Jesus ele me resgatou do lamaçal do pecado e me fez sentar num lugar tremendo com Ele, na sua presença, que para mim é um privilégio na minha alma. Tão grande compartilhar um pouquinho do amor de Deus, um pouquinho do meu testemunho, do que o Senhor fez comigo. E eu louvo a Deus pela essa oportunidade, né? Que nem eu falei, Jesus ele faz assim com a gente.